Eu gosto do primeiro. Coloquei o nome do meu filho de Aleph, porque Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Lá em Apocalipse, Jesus diz que ele é o Aleph e ele é o Ômega, em hebraico e grego, né? Então você pode dizer também que você veio no primeiro culto de 2023, na primeira reunião de 2023. As primícias, elas pertencem ao Senhor. E quando a gente fala de primícias, a gente fala de tudo que a gente tem, inclusive do nosso tempo. Glória a Deus. Vamos começar esse 2023 falando da palavra do Senhor. Gostaria que abríssemos nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 8, vamos ler do versículo 5 ao versículo 6. Diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Para todo propósito há tempo e modo. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Vamos ler de novo. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque todo propósito há tempo e modo. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Senhor, nós nos colocamos hoje, nesta noite, diante da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor Deus, salte, Senhor Deus, das letras deste livro, para dentro do nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa nos trazer edificação, ensino, consolo e exortação. Trabalha em nós, Senhor, e leva-nos, ó Senhor Deus, a estar mais parecidos com Jesus. Amém. Neste texto nós olhamos aqui, nós temos 3 palavras-chave, que nós vamos trabalhar uma delas hoje, e em outras oportunidades nós vamos trabalhar as outras. Propósito, tempo e modo. E essas 3 palavras, elas formam um tripé. Se eu sei o propósito, mas eu não obedeço o tempo e nem o modo, eu posso trabalhar e não alcançar o meu propósito, ou não alcançar o propósito. Eu posso até saber o propósito, mas se eu não obedeço o tempo correto de se fazer aquilo que tem que ser feito, e eu não faço da forma como tem que ser feito, eu posso até saber o propósito, mas eu não vou alcançá-lo. Mas se eu também tenho tempo, mas eu não sei fazer da forma correta, e também não sei o propósito, o que eu vou fazer, simplesmente, é desperdiçar o tempo. E se eu tenho a forma de fazer, se eu sei o como fazer, ou seja, se eu sei o modo de fazer, mas eu desconheço o tempo, ou não sei o propósito, eu vou ser alguém que vai estar fazendo e não chegando em lugar nenhum. Como diz aquele ditado, eu posso subir uma escada muito grande e chegar lá em cima e ver que ela estava na parede errada. Então, não é necessário que hoje eu preciso entender essas 3 dimensões para que eu possa alcançar aquilo que me é proposto de forma eficiente, mas também de forma eficaz.
Por quê? Porque no início do ano, nós sempre fazemos as nossas metas, não é? Eu peguei metade das minhas metas de 2022, copiei e colei para 2023. Talvez eu não saberia o modo, né? Não estava sabendo o modo, ou eu não gastei o tempo correto, ou não fiz no tempo correto, né? Mas nós fazemos as nossas metas, nós colocamos os nossos objetivos, nós queremos determinar o que precisa ser, o que eu quero alcançar para o ano de 2023. Assim, eu posso estar tendo muitos objetivos, muitos alvos, muitas metas, e terminar o meu ano sem ter cumprido o propósito de Deus para mim. Eu posso ter gastado todo o meu tempo, todo o meu esforço, todo o meu talento, todos os meus recursos, e não ter alcançado aquilo que Deus gostaria que eu tivesse alcançado naquele ano. Deus tem uma porção para que seja alcançada por nós. Deus tem algo que Deus quer que nós alcancemos como indivíduos, como família e como igreja. Muito bom o Robson ter pedido para a gente colocar as mãos sobre essas cadeiras. Porque toda a igreja, meu irmão, a gente não prega para cadeira. A gente não restaura a vida de cadeira. A gente não ama cadeira. Se bem que essas são até confortáveis. Eu gosto muito dessas cadeiras. Mas a gente não foi chamado para levar as cadeiras para o céu. Nós fomos chamados para levar pessoas, gente. Então Deus tem para nós propósito. Mas se eu não sei o propósito de Deus, como é que eu me alinho ao propósito de Deus? Eu preciso saber. Então é preciso saber o propósito, o objetivo, o porquê de eu estar planejando os meus objetivos e metas. Saber o propósito é a parte essencial de tudo. É fundamental, antes de eu escrever, esse ano eu quero isso, e no final eu falar assim, nada disso está alinhado com o coração de Deus. E saber o propósito passa por saber a vontade de Deus, mais precisamente, o propósito de Deus. Porque se os meus objetivos e metas não estão alinhados com o propósito de Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou desperdiçando tempo, recurso e vida. Presta atenção, meus irmãos, eu posso passar o ano inteiro produzindo, eu posso passar o ano inteiro conquistando, eu posso passar o ano inteiro fazendo coisas que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Sabe o que vai acontecer no final de 2023? Eu vou olhar para tudo aquilo que eu olhei, que eu fiz, e eu vou ficar meio que com o coração vazio, e falar assim, rapaz, eu conquistei tanto, eu estudei tanto, eu fiz tanto, eu trabalhei tanto, eu pus a mão tanto, eu me esforcei tanto, eu briguei tanto, mas parece que eu não alcancei. Parece que tudo que eu fiz ainda não é suficiente. E Salomão dá um nome para isso, chama-se vaidade. Eu estudei tantos livros, eu vivi tantos amores, eu fiz tantas coisas, e parece que ainda não me preencheu. Por quê? Porque tudo aquilo que eu fiz e que eu produzi estava dissonante daquilo que Deus queria para mim. Miserável homem que sou. E muitos de nós, no decorrer dos anos, nós passamos ano a ano fazendo isso. E crescemos, e conquistamos, e estudamos, e gerimos, e fazendo um monte de coisa. E no final de tudo isso, a única coisa que nós conseguimos sentir é cansaço. Porque se os meus objetivos e metas não estão alinhados com o propósito de Deus, eu estou desperdiçando tempo e vida. E eu preciso, então, saber o que é o propósito de Deus.
Para quê? Para que o meu propósito esteja alinhado ao propósito de Deus. E é sobre o propósito que eu quero falar hoje. Vamos tratar do modo e do tempo em uma outra oportunidade. Mas hoje nós queremos fincar no nosso coração esse propósito. O que é o propósito? Qual é a vontade de Deus? Qual é o propósito maior de Deus? Qual que é o anseio de Deus? O que move o coração de Deus? O que move, que faz Deus sorrir? O que leva o selo de qualidade de Deus? Fala assim, isso aqui que você fez está correto. Isso aqui me agrada. Pode não ser a maior ou melhor coisa do mundo, mas me agrada. Isso aqui está consonante àquilo que eu gosto que você faça. Agora, essa obra magnífica que você fez, apesar de ser muito grande, não está consonante com aquilo que é o meu propósito para você. Ou seja, não me agrada. Então eu preciso saber qual que é o anseio de Deus. Para que uma vez capturado esse anseio, eu equalize os meus objetivos a esse anseio. Uma vez que eu sei que aqui, porque olha só, Jesus conversando com a mulher samaritana, aí os discípulos vão comprar comida e voltam, e eles vêm conversando com a mulher samaritana, e eles ficam meio sem entender por que ele estava conversando com ela, e aí de repente eles viram para Jesus, Jesus, você não está comendo, você não está se alimentando, e aí, não, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, a minha comida é cumprir o anseio de Deus, cumprir aquilo que Deus quer. Então quando eu faço isso, eu estou alimentado, percebe? Que não é só fazer, é fazer aquilo que Deus mandou fazer. Não é só realizar, não é ter uma agenda completa, cheia de eventos e programações, mas é realizar exatamente aquilo que Deus quer que nós façamos. Para que nós não chegamos e falamos assim, eu estou com fome. Não, porque nós quando fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, nós nos saciamos. Amém? Uma vez entendido o coração de Deus, eu conforme toda a minha vida em direção àquilo que Deus anseia. Eu conformo aquilo que Deus tem para mim, o meu coração, a minha agenda, os meus objetivos, as minhas metas, aquilo que Deus tem para mim. Pois não há vida que vale a pena viver longe da vontade de Deus. Não há. Por melhor que seja, como diz aquela frase, né? Pode ter vida mais cara, mas melhor não tem. E para nós entendermos um pouco do propósito de Deus nessa noite, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. E hoje nós vamos ler muita Bíblia, viu, gente? Eu tenho esse problema. Eu adquiri uma doença, chama ser crente. Lê demais a Bíblia. Gênesis 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aqui o Espírito de Deus pairava sobre as águas, fala assim que ele estava pairando, que ele estava incubando, que ele estava
se movendo, que ele estava trabalhando. O Espírito de Deus estava como uma galinha sobre a face do abismo, sobre a face das águas, e estava incubando, ele estava trabalhando. Mas vamos lá agora para Gênesis 2, versículo 1 ao 3, fala assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado o dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então Deus, o Espírito de Deus paira sobre a terra, e Deus começa a realizar, a fazer, a criar todas as coisas. Só que chega um momento no sexto dia, em que ele fala, só cria o homem e fala assim: e eis que foi feito, era muito bom, e ponto. Então Deus criou todos os céus e a terra, e no sétimo dia ele descansa. E é interessante que o ápice da criação, a maioria das vezes nós pregamos que o ápice da criação é a criação do homem. Não, porque Deus criou o homem e falou que era muito bom, ponto. Só que nós olhamos aqui e vemos que tem mais um dia, que o ápice da criação não é o sexto dia. O ápice da criação é o sétimo dia, em que ele olha para a criação e ele descansa. Tanto é que o sábado é o quarto mandamento. Jesus falou assim: olha, Deus falou, guardai o sábado, porque eu o santifiquei. Então o ápice da criação é o momento que Deus olha para a sua criação, e aqui e ele descansou, não é aquele que ele resfacelou na poltrona, colocou o dedão para cima assim, ficou coçando o dedão e tal, e olhando assim: agora sim é. Ai, glória a Deus, sábado chegou. Glórias a mim mesmo, chegou o sábado. Vou ficar de boa. Não, e Deus descansou no sábado, é que o Espírito que pairava trabalhando sobre a terra, ele se assenta sobre a sua criação. Ele preenche, ele permeia a sua criação, ele enche a sua criação, ele habita a sua criação com glória, ele reflete na sua criação a sua glória. Ou seja, qual que é o propósito de Deus ao criar a terra? É habitar na terra. Qual que é o propósito de Deus ao criar a terra? É fazer descansar a sua glória sobre a terra. É fazer permear a terra com a sua glória, é permear a terra com a sua bondade, é permear a terra com a sua vida, é fazer com aquilo que ele criou, fazer agora eu criei um lugar onde eu posso habitar. Então Deus sempre teve esse propósito ao criar os céus, a terra e tudo que neles há. O quê? Descansar. Mas descansar não é ir dormir. Descansar é fazer com que a sua glória, assim como o orvalho desce sobre a relva, a sua glória desça sobre toda a sua criação. Esse é o propósito de Deus. É descansar, é refletir a sua glória sobre a casa que Ele mesmo fez. Então nós vamos percorrer a Bíblia e ver como Deus busca um lugar para habitar e manifestar a sua glória. Deus habita com o homem no jardim do Éden. Em Gênesis 2, versículo 8 fala: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Ele fez o quê?
Percebe que Deus não fala assim, haja jardim, e houve jardim. Não, ele plantou. Isso dá a entender que Deus pôs a mão na terra. Deus cultivou a terra. Deus tirou as pedras. Deus arou. Deus adubou. E Deus plantou um jardim. Não é à toa que a primeira coisa com que Jesus é confundido quando ele ressuscita é com um jardineiro. Porque a primeira profissão não é o que o mundo fala que a primeira profissão do mundo é. Não. A primeira profissão do mundo é jardineiro. Porque Deus plantou um jardim. Jesus é o jardineiro e as árvores são os nós. Quando ouviram a voz, aí no versículo 3, capítulo 3, versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Isso foi o que aconteceu quando o homem peca. Então, você percebe que Deus planta um jardim, coloca um homem lá, e Deus começa a se relacionar com esse homem, porque a Bíblia fala que Deus, na viração do dia, ia conversar com Adão. Então há uma necessidade aí de interação entre o homem e Deus se relaciona com esse homem. Então você percebe que Deus está morando no jardim. Nós podemos dizer que o jardim do Éden é o tabernáculo de Deus. O jardim do Éden é a morada de Deus na terra. E ele coloca o homem dentro da morada dele. O jardim é de quem? Do homem? Não. O jardim é de Deus. O homem foi colocado lá. E colocou o homem no jardim que ele fizera. Só que o homem peca. E o pecado me desabilita a estar dentro da morada de Deus. Como diz o Salmo 1, os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos. Simples assim. Então, no momento em que o homem peca, ele sai do jardim. E o que Deus faz? Deus recolhe o jardim. Lá no Gênesis 3, 24, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então aqui começa uma saga em que Deus volta a buscar um lugar para habitar. Deus não tem um lugar mais para habitar na terra. Por quê? Porque esse lugar foi retirado, porque o homem pecou. E Deus começa a procurar pessoas para se relacionar na terra com Ele. Então você encontra um Enoque, você encontra um Noé, você encontra um Abraão, você encontra um Jacó, um Isaac. Então Deus busca relacionamentos com pessoas. Até chegar Moisés. Em Moisés, Deus fala o seguinte: opa, acho que está na hora de fazer para mim um lugar. E lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, Deus dá uma ordem para Moisés. Fala o seguinte: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Olha aí, meus irmãos, Deus quer habitar no meio do povo, Deus quer habitar no meio dos homens. Esse é o anseio no coração de Deus: habitar, se relacionar, estar no meio do povo. Deus ama estar conosco, Deus ama estar conosco. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. O que, Max? Se relacionar comigo e contigo. Para isso ele vira para Moisés e fala o seguinte: Moisés, faça hoje um santuário. Para que eu, para quê? Para que eu possa habitar no meio deles. Lá em Êxodo 40, 33 ou 34 fala: levantou também o átrio
ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Isso aqui é Moisés montando o átrio. E ele termina de montar o átrio, ele fala, e assim Moisés acabou a obra. Quando Moisés acaba a obra, o que é que Deus faz? Moisés colocou o último utensílio, deu a última lustrada no candelabro. Aí o que é que Deus faz? Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Descansou. Deus descansou. Porque Ele encontrou um lugar de descanso. É um anseio de Deus descansar na sua habitação. Em Davi, Deus amplia o seu propósito, amplia a revelação desse propósito. Quando Davi olha sua casa, seu triplex, jacuzzi, piscina, sauna, adega. Rapaz, que é bom, hein? Eu acostumo com isso aqui. Aí ele olha lá fora, está a arca de Deus numa tenda. Ele fala, não, tem um negócio errado aqui, ué. Tem um trem errado aqui. Eu estou morando aqui nesse palácio. E a arca de Deus lá naquela tenda, não, vou fazer uma casa para Deus. Eu vou fazer um negócio assim, uma casa para Deus. E aí lá em 1 Crônicas. 1 Crônicas 17, do 1 ao 6, fala o seguinte: sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta, eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi, faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, presta atenção no que Deus fala. Tu não edificarás casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar meu povo, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Aqui Deus estava ampliando um conceito. Para Davi é o seguinte, Davi, você acha que você consegue me enclausurar num lugar? Você acha, Davi, que você consegue me colocar numa caixinha de sapato e me colocar dentro dos seus moldes? Eu nunca pedi casa, Davi. Eu nunca pedi para você me colocar dentro das suas regras, das suas doutrinas. Não, Davi. Você não vai me edificar a casa. Só que Deus continua. Ele vira para assim, porém, você captou algo que eu amo. Porém, Davi, você captou o anseio do meu coração. Você não vai me edificar a casa, mas alguém que virá da sua descendência, esse me edificará uma casa. Porque eu mesmo edificarei uma casa para mim. Eu mesmo tenho procurado edificar uma casa para mim. Eu vou edificar uma casa e eu usarei alguém da sua descendência, Davi, para que através dele, uma casa para mim seja edificada. Então, quem foi que edificou? Salô? Não. Jesus. E Jesus, Ele não somente edifica uma casa, mas Ele é
a própria morada perfeita de Deus. Lá em Colossenses 1:19 fala o seguinte: porque aprove a Deus que nele residisse toda plenitude. Jesus é a casa de Deus. Lá em Colossenses 2, versículo 9, fala o seguinte: porque nele habita corporalmente toda plenitude da divindade. Lá em João 2, do 19 ao 21, Jesus falando com os seus discípulos, Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Em 2 Coríntios 5, do 18 ao 19, fala assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E agora, Deus habita em Jesus. Jesus é a morada de Deus. Mas também, Deus hoje habita na sua igreja. Por quê? Porque no espírito de cada crente, ao se converter ao Senhor Jesus, ao olhar para a pedra angular, essa pedra angular me transforma em pedra, me transforma no mesmo material feito dele. E hoje, em cada espírito, gente de Deus, cada espírito de um crente habita a pessoa do Espírito Santo. Sabe quem é a pessoa do Espírito Santo? Deixa eu explicar para vocês o que é a pessoa do Espírito Santo. Já falei algumas vezes aqui, eu vou falar de novo. Sabe o Sinai? Sabe quando Moisés sobe para o Sinai, o que tem lá? O que tem lá? Como? Relâmpagos, fogo, trovão, terremoto. E ninguém podia tocar naquele monte. A mesma presença do Sinai é a mesma presença que está dentro de você. Ah, mas eu não sinto isso. É a mesma presença que está dentro. O dia que nós tivemos essa revelação. O dia que nós tivermos essa revelação. Que o mesmo Deus que fez fumegar aquele monte, hoje habita dentro de mim. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor, Deus, me revela, Senhor, esta presença. Me revela essa presença. Deus, que eu possa ter revelação da Tua presença em mim. Sabemos que se na nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feitas por mãos eternas nos céus. E assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Podem abrir os olhos. Deus habita individualmente em cada crente, mas também Deus habita coletivamente na igreja.
Individualmente somos pedras, mas coletivamente fazemos parte de uma casa. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Nesse prédio, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Pedro 2,5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E por fim, Deus traz uma revelação final daquilo que é o seu propósito, que está lá em Apocalipse 21, do 1 ao 3. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Qual que é o propósito de Deus, meus irmãos? Habitar, preencher, repousar, permear, refletir a sua glória em nós e através de nós. Ao nos convertermos, não somente passamos a fazer parte de uma religião, clube de amigos, clube do Bolinha, clube das Luluzinhas, mas também não fazemos parte de um partido, em que nós nos organizamos e vamos fazer reivindicação aos políticos. Ao nos convertermos, ao nascermos de novo, ao nos submetermos ao senhorio de Jesus sobre nós, ao nos tornarmos discípulos de Cristo, passamos a fazer parte do seu propósito, que é nos tornarmos casa de Deus. E se os meus objetivos e metas não estão alinhados com o propósito eterno de Deus, eu preciso reconsiderar o que é ser cristão. Ser cristão não é um modo de vida em que eu toco a minha vida de acordo com aquilo que eu quero, com o que eu penso, ou com as minhas vontades. Ser cristão não é alinhar a Bíblia à minha conveniência. Ser cristão não é viver para os meus desejos e utilizar a Bíblia e as tradições evangélicas para conseguir alcançar os meus objetivos e ignorar todo o restante. Ser cristão não é orar para Deus abençoar o seu ano, sabendo que no seu planejamento não tem nenhum espaço para Ele. Quanto mais para a sua vontade. Pode subir a música. Ser cristão, meus queridos, é ter um coração como uma antena que capta diariamente o anseio do coração de Deus. Ser cristão é ter um só propósito: ser casa para morada viva da vontade de Deus. Eu quero terminar lendo um salmo de alguém que boa parte da sua vida captou
deixou-se moldar pela vontade de Deus. Davi, no Salmo 26, do versículo 1 ao 8, ele fala o seguinte: faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com os homens falsos, nem ando com os hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores, e não me assento com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência do teu altar, Senhor, me aproximo cantando os hinos de gratidão e falando de todas as suas maravilhas. Eu amo, Senhor. Eu amo, Senhor. Eu amo, Senhor. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Eu amo, Senhor. Você pode orar e dizer ao Senhor: eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação. Eu amo a tua presença. Eu amo o teu altar. Derrama sobre mim o teu Espírito. Descansa em mim, Senhor, a tua glória. Enche-me, porque tudo que eu projetei não pode valer a pena se o Senhor não estiver ali. Nada do que eu possa fazer ou conquistar vale a pena se a tua presença não repousar ali. Eu amo, Senhor. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o teu santo templo. Porque tu, Senhor, tu, ó Deus, Senhor que criou todo o universo, o Senhor que me criou e que me salvou, tu, Senhor, é a razão da minha vida, tu, Senhor, é a razão da minha existência, tu, Senhor, é a razão do meu fôlego. Tu, Senhor, somente tu, Senhor, e nada pode se comparar, nada pode te substituir, nada pode, Senhor Deus, ser prioridade na minha vida, senão a tua presença, senão a tua presença. Vem com a tua presença, Senhor, sobre a minha vida. Vem com a tua presença sobre o meu coração. Vem com a tua presença sobre a minha família. Vem com a tua presença sobre a minha casa. Vem com a tua presença sobre esta igreja, Senhor. E enche-nos. Enche-nos.
Enche-nos. Aleluia. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito Santo, Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem sobre nós, Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem, Senhor, vem com o peso da glória, me cobrir, no rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em nós. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui, vem com o peso da tua glória, me cobrir, no rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em nós. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua Senhor, dá-nos entendimento espiritual dessas riquezas. Dá-nos compreensão que somente o Teu Espírito Santo pode dar a nós. Testificar a nós. Ilumina os olhos do nosso coração. Ó Deus, dá-nos compreensões espirituais das maravilhas do Senhor. Senhor, desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas que há nas Tuas palavras, nas Tuas leis. Ó Deus, onde mais encontraríamos ensinos tão poderosos, tão transformadores como estes da Tua palavra, a respeito de Ti mesmo e a respeito de nós. Constrange o nosso coração, Senhor, para que essa beleza da Sua palavra, as riquezas das Tuas palavras, Deus, possa transformar o nosso enxergar, o nosso andar. Que tipo de pessoa devemos ser, meu Deus, sabendo de tudo isso? Que tipo de palavras devemos falar? Que tipo de conduta devemos ter, Senhor? Sabendo, ó Deus, que o Senhor construiu um caminho tão excelente ao longo da história, para culminar hoje, a fim de nos dizer, Senhor, que é conosco que o Senhor quer habitar para sempre. Por isso, Tu és o Emanuel, o Deus conosco, entre nós, tabernaculando entre nós, morando entre nós. Glória seja dada ao Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus.